Reciclagem de materiais para uso na construção civil. Esse seminário será apresentado por mim, Mirelle da Silva, Thaís Petri, Manuela Halp, Gabriela Lux e Lara Beatriz. Introdução. O despejo incorreto de resíduos sólidos da construção civil pode acarretar em diversos malefícios ambientais, tais como obstrução nos canais da drenagem urbana, podendo culminar em inundações. A gente tem também a redução da vida útil de aterros sanitários em virtude do volume desses resíduos. Tem também a possibilidade da proliferação de vetores e roedores, dentre outros problemas. Dito isso, a resolução número 307 do CONAMA define critérios e procedimentos para a gestão desses resíduos. Essa norma os classifica em 4 classes, sendo elas a classe A, classe B, classe C e D. Ela define o destino apropriado e inapropriado. Também especifica condições para o condicionamento ambiental de obras e atividades pretendidas. Tudo isso para garantir a disposição ambientalmente adequada desses resíduos e minimizar os impactos ambientais que essa área produz no meio ambiente. Portanto, ao que se refere especificamente à gestão de resíduos sólidos de construção civil, a gente tem a resolução do Conselho Municipal do Meio Ambiente, CONAMA, a nível federal, e a nível municipal a gente tem a lei número 6.141, que estabelece o Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil. E além disso, a gente tem diversas outras normas que acabam englobando os resíduos de construção civil por serem apenas resíduos. Então, a gente pode enquadrar ele na Lei 10.004 e outras. Segundo a resolução número 307 do CONAMA, artigo 3, os resíduos da construção civil deverão ser classificados para efeito desta norma, da seguinte forma: classe A são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como A, de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem. B, de construção, demolição, reformas e reparos de edificações, como, por exemplo, componentes cerâmicos, tijolos, blocos, telhas, placas de revestimentos, etc. Também argamassa e concreto. C, de processo de fabricação ou demolição de peças pré-moldadas em concreto. Por exemplo, blocos, tubos, meio-fios, etc., produzidos no canteiro de obras. A próxima classe é a classe B. Os resíduos da classe B são os recicláveis para outras destinações, tais como plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras e gesso, de acordo com a Resolução CONAMA número 431 de 2011. Classe C. Nessa classe se encontram os resíduos para os quais ainda não há tecnologias e meios viáveis economicamente para sua reciclagem ou recuperação. Ou seja, os processos de reciclagem para os materiais dessa classe, quando não são já inviáveis, são muito caros. São exemplos de materiais dessa classe massa corrida, espuma expansiva e lixas. Diante disso, eles devem ser encaminhados a um aterro sanitário de resíduos da construção civil. Bom, na classe D, vão se encontrar aqueles resíduos que podem ter características prejudiciais à saúde, né? Ou de poluir mananciais e etc. Como exemplo, né, nós podemos dizer as tintas, os solventes, óleos e também um outro tipo de resíduo dessa classe são aqueles que foram poluídos durante a sua demolição, podendo ser, por exemplo, tijolos e etc., de clínicas radiológicas e instalações industriais, né, durante a demolição desses espaços, esses materiais podem ter sido contaminados. Outro exemplo que a gente pode dar, né, de materiais que são nocivos à saúde são aquelas telhas que são feitas de amianto, por exemplo, né? Então, esse tipo de material, ele é classificado na classe D. Um ponto importante é que a reciclagem desses materiais, ela vai necessitar, né, como a gente já espera,
uma logística mais apropriada, né? Desde o momento em que ele é descartado até quando ele vai ser coletado, né? E também precisa ter uma destinação correta. É preciso que se manuseie esses materiais com equipamentos de proteção individual, né? Se utilizar de materiais auxiliares quando for necessário. Eles têm que ser embalados e armazenados em recipientes separadamente, já que eles podem ter riscos inflamáveis. E também, claro, como é a característica dessa classe, né? Eles podem trazer riscos à saúde daquelas pessoas que ficam expostas a eles. Agora que já foram explicadas, né, as classes, a gente pode começar a citar exemplos de materiais e a gente pode começar, primeiramente, pelo PVC, que é o material pertencente à classe A. Ele possui cerca de 70% da sua demanda mundial destinada aos setores de arquitetura e construção civil. Inclusive, é um material muito utilizado na área de saneamento, já que a principal aplicação está na fabricação de tubos e conexões. Ele é um material de excelente performance, porque ele é muito resistente, ele é bem versátil também, pode ser utilizado em diferentes setores e na fabricação de diversos tipos de produtos. E ele possui características bem legais, que são o custo-benefício. Ele não é inflamável, é resistente e ele tem uma durabilidade muito boa e é 100% reciclável, o que são características bem vantajosas para o meio ambiente. Agora, falando a respeito da reciclagem do PVC, a gente pode começar falando que, levando em consideração a resolução da CONAMA, né, número 307, de 2002, o Instituto Brasileiro do PVC, ele desenvolveu junto com uma empresa de engenharia um projeto, né, que durante a construção desse determinado edifício, os funcionários receberam treinamento para realizarem a coleta correta desse resíduo do PVC, para que ele tomasse o destino certo, né, que é basicamente onde começa o processo de reciclagem desse resíduo. Como a gente já falou antes, o PVC ele é um material 100% reciclável, tanto que ele pode ser reutilizado diversas e diversas vezes. E existem 3 métodos de reciclagens utilizados no PVC, que é a reciclagem química, a energética e a mecânica. A gente pode falar, né, sobre os métodos de reciclagem aplicados no PVC, que a gente tem 3 métodos, que são a reciclagem química, a reciclagem energética e a reciclagem mecânica. Na reciclagem química, o PVC volta a ser usado como matéria petroquímica e, por isso, ele pode ser utilizado novamente na cadeia de produção. A gente tem a reciclagem energética, que é quando a gente retira o calor intrínseco do PVC para que ele seja transformado em energia elétrica. E, por último, a gente tem a reciclagem mecânica, que, inclusive, é o único tipo de reciclagem para o PVC praticado aqui no Brasil por conta do custo-benefício e se consiste basicamente na transformação do PVC em matéria-prima, novamente, né, sem nenhum processo químico. No processo mecânico, a gente realiza primeiro a coleta, né, desse material, logo em seguida a lavagem, para que ele possa ser moído e, enfim, transformado em um novo produto. Um outro exemplo de material que se encaixa na classe A é o concreto. Há no comércio diversos tipos, como o concreto pós-reativo, o leve, autodensável, translúcido e outros. Esse material tem múltiplas utilidades, geralmente é estrutural. Ele pode ser usado para assentar tijolos na construção de paredes, vigas e etc. Ele produz 2 tipos de resíduos, sendo eles o lastro, que é o material que fica impregnado na betoneira, e a sobra, qualquer volume residual não utilizado. No que tange à reciclagem desse produto, sabe-se que ele é totalmente reaproveitável, salvo o concreto especial, como o colorido e o que possui adição de fibras. Além disso, tanto o concreto fresco quanto o endurecido podem ser reciclados. Para reciclar o fresco, adicione-se aditivos a fim de reduzir a velocidade de sua hidratação. Assim, o tempo de estado fresco do material é prolongado. Já o segundo passa por um processo de moagem, e no fim desse processo tem-se agregado recuperado, e esse agregado recuperado é utilizado em outras construções. Em seguida, vamos para o próximo material, que é o aço. O aço, além de pertencer à classe B, ainda pertence aos metais.
Os metais podem ser classificados em 2 grandes grupos de acordo com a sua composição: ferrosos, basicamente ferro e aço, e os não ferrosos, alumínio, cobre, chumbo, níquel e zinco. A reciclagem dos metais é uma atividade bastante eficiente, pois o metal pode ser reciclado inúmeras vezes e, além disso, o metal reciclado tem praticamente todas as propriedades do metal comum. No caso dos metais ferrosos, o aço é muito importante para a área da construção civil, e a sua reciclagem traz benefícios econômicos e ambientais. Quando se analisa a reciclagem do aço, um termo que tem que ser levado em consideração é o de economia circular. A economia circular utiliza dos 3 R's: reduzir, reciclar e reutilizar, e o seu objetivo é minimizar o desperdício e a geração de resíduos, maximizando a vida útil dos mesmos. Ou seja, o aço, assim como muitos outros materiais da construção civil, devem buscar seguir o formato de economia circular, para que ele possa ser inserido novamente no mercado e utilizado diversas vezes por um longo período. Além disso, o aço serve de exemplo para a economia circular, pois ele não perde a qualidade conforme é reciclado, tem extrema compatibilidade com o concreto e é altamente utilizado na área da construção civil, uma área que é muito abrangente, principalmente no Brasil. Mas como é feita a reciclagem do aço? A reciclagem do aço é feita a partir de métodos sustentáveis. Num primeiro momento, o aço passa por uma triagem manual para separar as impurezas. Depois, o aço segue para uma beneficiadora, que faz a seleção, a classificação e a prensa do material. Uma vez prensado, o aço vai para a usina siderúrgica, onde será derretido e reaproveitado para a produção de uma nova peça. Na área da construção civil, esse aço reciclado pode voltar em forma de vigas, arames, vergalhões, latas, pregos, alguns perfis metálicos, entre outros. E a sua segurança está garantida, porque, como foi dito anteriormente, não há perda da qualidade do material após a reciclagem. Além disso, o agregado reciclado custa entre 30% a 50% menos do que o produto original. Ou seja, a reciclagem do aço possui benefícios além de ambientais, como econômicos. Entretanto, apesar de parecer tão óbvia a escolha da reciclagem, existe uma condição que atrasa esse setor, que é a gestão de resíduos da construção. A sucata do aço precisa estar limpa para ser valorizada, e a separação dessas impurezas, como por exemplo resíduos de plástico, tinta, alumínio, etc., devem ser feitas ainda no canteiro de obras, ou seja, sem uma boa gestão desses resíduos, a reciclagem do material se torna mais complicada. Outro material da classe B é o gesso. A sua reciclagem envolve o processo de moagem e calcinação, que é o aquecimento prolongado de algum material a uma alta temperatura. No processo de moagem, o resíduo passa por um triturador para que o gesso fique um gesso fino e é posteriormente armazenado em recipientes fechados em ambiente de laboratório, esperando pela calcinação. Quando ele é apenas moído, ele pode ser utilizado como fertilizante do solo, sendo um corretivo de acidez, e também na indústria cimenteira. Na calcinação, o resíduo de gesso moído é encaminhado para uma estufa de secagem, sem circulação de ar, com temperatura regulável de 50 graus a 350 graus. Ele é distribuído em bandejas metálicas e depois é resfriado à temperatura ambiente, homogeneizado e armazenado em recipientes fechados. A calcinação é a fase que fundamenta o termo gesso sustentável, pois apresenta características que viabilizam o retorno do resíduo para o início da cadeia produtiva, minimizando a utilização do recurso natural não renovável no planeta. Como material da classe D, nós vamos pegar de exemplo a tinta. É importante, né, quando você vai falar dos materiais da classe D, de todos os materiais, na verdade, mas especificamente esses materiais, já que eles trazem malefícios, como eu já falei antes, é importante se fazer uma compra consciente, né, sabendo e calculando o quanto você vai precisar desses materiais para que haja o menor desperdício possível, né. Então, quando você vai comprar uma tinta, né, é importante que você saiba o quanto você vai precisar e consulte também, né, na lata já o quanto que aquele material vai render, né? Então, esse é o primeiro ponto. Já que assim você vai diminuir o desperdício, né? E depois disso, você precisa armazenar esse produto antes de você utilizar, durante a sua utilização e depois, né, enquanto ele ainda for útil, né? Enquanto ele ainda puder ser utilizado.
Depois que você terminar de utilizar, é bem importante que você não lave as latas de tinta, né? Que elas possuem resíduos por fora, às vezes pode dar uma respingada, etc. Então, é bem importante que você não lave esses materiais. E se você for lavar, é importante que você despeje essa água na areia, espere que ela seque, colete a areia e descarte ela em lugares adequados, né? Já que se você apenas lavar e deixar essa água correr, por exemplo, para as cananetas da rua ou deixar ela escorrer na terra mesmo, é possível que ela entre em contato com mananciais e polua, né? Ou, por exemplo, vá para lugares onde ela não vai ser tratada, né? E é importante que ela seja tratada. E o que você deve fazer, então, né, com o que sobra da tinta, né? Com aquele restinho que fica na lata, que você não vai mais usar e que já não dá mais para utilizar às vezes, né? Quando ele ainda é possível de ser utilizado, se você tiver como doar esse material, é bem interessante, né? Afinal, você gera uma economia e também faz uma boa ação, né? Mas quando você não tem essa possibilidade, você deve encaminhar essas sobras, né, às áreas de transbordo e triagem, que são chamadas de ATT, ou a empresas especializadas que irão ou recuperar esse material, né, para que ela possa ser utilizado futuramente, ou irão incinerá-los, quando já não for mais possível reciclar, né? Para podermos darmos início a esse tópico, né, que seria o descarte incorreto, as causas ambientais e normas relacionadas, a gente precisa começar falando, né, que a gente possui um alto índice de resíduos gerados na construção civil, seja ele das grandes empresas da área ou até mesmo pelas pequenas reformas que são feitas diariamente, né, em diversos imóveis. Por conta dessas reformas, né, e da alta demanda dessas empresas de construção civil, a quantidade de resíduos descartados inadequadamente é bem grande, bem significativa. E recentemente, né, com o crescimento econômico desse mercado, né, a área da construção civil é bem saturada, passou a ser colocado em pauta o descarte desses resíduos, principalmente, né, por conta da má gestão a respeito do descarte. Mas apesar disso, a gente segue da premissa que o descarte inadequado dos resíduos sólidos provenientes da construção civil continua acontecendo e é muito recorrente. Só no estado do Paraná, há registro de que foram gerados 5,9 milhões de toneladas de entulho, o que representa 520 quilos de resíduos de construção civil por habitante ao ano. E como a gente vai conseguir ver nas imagens, né, os entulhos eles são descartados inadequadamente e a gente pode imaginar destinos infinitos, né? São frequentemente encontrados esses entulhos, né, que são os resíduos da construção civil, em córregos, bueiros, terrenos baldios e principalmente nas regiões mais pobres da cidade, né? Então, estima-se que a população carente é a que é mais afetada pelo descarte incorreto desses resíduos. Agora, né, já sabendo que o descarte incorreto desses resíduos continua acontecendo, a gente pode falar a respeito dos impactos que ele causa para a sociedade e para o meio ambiente. Primeiramente, a gente tem o fato, né, de que esteticamente, né, esses resíduos atrapalham, né, o descarte inadequado desses resíduos atrapalha a estética urbana e também causa prejuízos para o nosso dia a dia, como congestionamento e mau funcionamento da drenagem urbana, o que seria um problema sanitário, né? Esse descarte, né, é inadequado que atrapalha o funcionamento da drenagem urbana, traz um impacto econômico bem negativo também, já que a obstrução desses canais, né, atrapalha o fluxo da água da chuva e por isso é necessário que sejam feitas manutenções para que esses tubos de drenagem sejam desobstruídos para que não venham causar prejuízos muito grandes. Então, acaba cometendo um impacto econômico também, já que dinheiro público é usado para fazer essas manutenções. Há também a questão de que muitos materiais da construção civil que são descartados inadequadamente são perigosos, né? Como a gente mencionou anteriormente na classificação dos resíduos. E tintas, colas e madeiras tratadas, né,
possuem o potencial de agravar ainda mais, né, a contaminação do solo, da água e até mesmo do ar, né, porque acabam emitindo alguns gases. Dentro disso, a gente também pode mencionar que o descarte inadequado, né, desses resíduos afeta, sim, a saúde pública. Tanto porque pelo descarte dos materiais perigosos, né, tanto porque como qualquer outro resíduo que é descartado ao céu aberto, ele é um atrativo para vetores de doenças, né, principalmente insetos como baratas e moscas, assim como roedores, né, ratos e outros tipos de vetores. Agora a gente pode falar a respeito das normas relacionadas ao descarte adequado dos resíduos de construção civil. E a gente pode começar falando a respeito da resolução da CONAMA, número 307/2002, que já mencionamos antes. E essa resolução, ela deixa redatada, né, algumas exigências que todos têm que cumprir a respeito do descarte dos resíduos da construção civil. Então, ela tem artigos que mencionam que todo gerador tem que ter, né, ou seja, a pessoa ou a instituição que gera esse resíduo tem que ter como objetivo prioritário a não geração. Também deixa registrado que todos os resíduos de construção civil têm que ser classificados de acordo com as classes da norma, que a gente já mencionou no início do trabalho. E deixam também os métodos corretos de reciclagem, tratamento e a disposição final. E também deixa registrado que todos os municípios têm que ter um plano de gestão para resíduos da construção civil. Se nós fizermos um comparativo de como era a reciclagem dos materiais no passado e como ela é hoje em dia, a gente pode ver que hoje em dia há uma maior preocupação em separar os resíduos de construção civil no próprio canteiro de obras, que é onde se inicia esse processo de reciclagem, nessa segregação e organização. Com a ajuda de maquinários, eles podem ser encaminhados para destinos adequados, onde é feita a reciclagem do material. Isso só é possível graças ao avanço em tecnologias, sejam tecnologias que facilitam o processo da reciclagem diretamente, como melhora nos meios de condução dos materiais e maquinários, ou em tecnologias que promovem a conscientização da população quanto aos materiais que podem ser reciclados, como o isopor, que antes, ou até mesmo hoje, muita gente não sabia que podia ser reciclado. Mas ainda assim há muito a se evoluir em tecnologia, para que materiais como os pertencentes à classe C, que são aqueles que não podem ser reciclados por tecnologias inviáveis ou muito caras, possam enfim ser reciclados. Para isso é necessário pensarmos cada vez mais nessa questão, criando tecnologias mais baratas e viáveis. Seguindo a fala da Thais, a construção civil é uma grande geradora de resíduos, porém, vem ocorrendo inovações tecnológicas que produzem a diminuição desta geração nos processos de construção, como a pré-fabricação em ambientes industriais que reduzem os impactos da geração de resíduos. O setor da construção civil sente dificuldades na implantação de inovações tecnológicas, em grande parte devido à falta de qualificação da mão de obra. E, em virtude disto, a utilização de equipamentos e técnicas mais eficientes sofrem um retardo muito grande em sua implantação. Atualmente, o protagonista das inovações tecnológicas são os canteiros de obras, já que no tópico de reciclagem de materiais da área civil, a otimização, conscientização e o manejo ideal pertencentes a um gerenciamento adequado são o foco principal. Ou seja, antes mesmo de precisar de futuras inovações no setor industrial da reciclagem, é necessário investir na competência da mão de obra dentro dos canteiros para uma montagem e que resultará em uma seleção dos materiais futuramente. Bom, agora, como parte do estudo de caso desse trabalho, nós vamos apresentar um vídeo que irá tratar sobre uma das 3 usinas, né, do estado de Santa Catarina que faz a reciclagem de materiais de construção civil. Muito se fala na reciclagem de materiais e de como atingir um percentual cada vez maior, estimular que a população faça a reciclagem. E você sabia que é possível reaproveitar até os restos da construção civil? Em todo o estado, existem 3 usinas que fazem esse serviço, que contribuem e muito para o meio ambiente. Uma delas fica em Gaspar e a nossa equipe foi conhecer esse trabalho. Uma área de 20 mil metros quadrados onde está instalado o maquinário da usina de reciclagem, que é capaz de dar o destino correto para materiais da construção civil que seriam simplesmente descartados.
E é por essa esteira que acontece a triagem minuciosa do material. A Marili é uma das responsáveis pela separação dos resíduos. Aí eu tiro papel, papelão e plástico, fita, tudo isso tira. Em todo o estado, existem apenas 3 usinas que são capazes de fazer a reciclagem dos restos da construção civil. E essa, que fica em Gaspar, consegue reaproveitar 87% do entulho. Por mês são reciclados mais de 3 mil metros cúbicos de entulhos, o que representa aproximadamente 300 caminhões caçamba. É muito material. E tudo isso, quem ganha é o meio ambiente. Nós estamos usando material reciclado, evitando usar material natural, né? Principalmente na parte de madeira e pedra britada, por exemplo. Isso representa uma economia de custo muito grande para as empresas que utilizam esse material e o benefício que é incontestável para a natureza e para as próximas gerações, né? A madeira passa por um processo de trituração até virar cavaco, que será utilizado em caldeiras da indústria. A pedra brita, que é produzida pelo resto de tijolo, cimento e telha, vai parar de novo na construção civil. É um material melhor, reciclado, e ele substitui aquela areia de rio, que antigamente se usava bastante, ou até mesmo o barro, por ele não fazer pantano. A gente vende também para aterro, botar em frente de casa onde tem pantano, ele evita um pouco a lama. O papelão separado lá na esteira, como você viu no início da reportagem, vem parar nesta empresa que compra e separa o material. A cada 50 quilos de papelão que você recicla, você deixa de cortar uma árvore. Então, como os recursos naturais estão escassos, é importante a gente estar fazendo esse processo. Primeiro, porque a gente não tem mais espaço para estar armazenando isso em lixões, e segundo, pela escassez de recursos naturais. E assim, o ciclo da reciclagem vai contribuindo para o meio ambiente. Agora, um segundo exemplo, né, de estudo de caso, só para dar para entender, assim, os impactos financeiros que a reciclagem de materiais da construção civil pode trazer. No primeiro semestre desse ano, né, 2021, a Prefeitura de Jundiaí, no interior do estado de São Paulo, economizou cerca de 2,8 milhões de reais através da reciclagem de resíduos da construção civil, né? Todo esse valor ele vai corresponder ao total que seria gasto na compra de novos materiais de construção para as obras que vão ser realizadas no município, né? Como, por exemplo, construção de praças, de avenidas, de estradas, na aplicação de asfalto ecológico em ruas do município. Além disso, segundo os dados da Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos, no decorrer do ano passado, né, de 2020, houve uma economia ainda mais robusta, né, após reutilizar esses materiais, chegando a 7,3 milhões de reais economizados. Durante os 6 primeiros meses desse ano, né, a Geresol, que é o Centro de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, recebeu um total de 150 mil toneladas de resíduos de construção civil na cidade, o que corresponde a cerca de 25 mil toneladas ao mês. Durante o ano passado, a média mensal desse resíduo foi de 19 mil toneladas, o que indica um crescimento de 20% do total, né, que é destinado para lá. E aproximadamente 85% foi reaproveitado, o que chega a mais ou menos 16 mil toneladas ao mês. Na Geresol, ocorre algo bem parecido com essa usina de Gaspar, onde os materiais são levados a uma esteira, onde eles são divididos, e depois eles tornam-se blocos, que são chamados de pedras, onde eles vão se diferenciar por tamanho e característica do material, né? E também serão direcionados às obras públicas.